Olá! Nesse vídeo eu gostaria de me dirigir às pessoas que de algum modo se declaram cristãs, para as quais Jesus Cristo diz alguma coisa. Não tenho com esse vídeo nenhuma preocupação confessional. Não vou definir nenhum dogma e nem defender alguma igreja específica. Minha preocupação é mais com aqueles que se dizem cristãos e pouco ou nada tem a ver com o que Cristo fez ou com o que Cristo disse. Eu fico incomodado, de fato, ao perceber que pessoas que se dizem cristãs, mas pensam, apresentam soluções que Jesus nunca teria dado. Soluções que parecem mais com as receitas dos escribas e fariseus do que com o comportamento desconcertante e livre adotado por Jesus. É certo que os evangelhos, eles não apresentam soluções para os problemas que temos hoje, mas ao mesmo tempo, nós que somos cristãos, não podemos apresentar soluções nem defender valores que sejam contrários ao projeto de Jesus Cristo. Acho que não é segredo para ninguém que há muita defesa da ética que nada tem a ver com a ética. Refiro-me ao que os políticos, aos homens da economia muitas vezes defendem. Defendem os interesses próprios com uma justificativa ética, ou pelo menos tentam. Apresentam os interesses privados, os privilégios, como se fossem valores supremos. Por exemplo, há muita mentira que vem sendo utilizada para justificar e defender a violência. Os políticos e muitos de nossa elite, inclusive togada, defendem descaradamente, com aparência de moralidade, porque é claro, alicerçado na lei, valores e privilégios da própria classe social. Até aí tudo bem, não é novidade que homens da política e da economia, e até mesmo do judiciário, manipulam os princípios éticos e os apresentam de acordo com os próprios interesses. O insuportável é que os homens da religião, que se declaram cristãos, se dedicam muitas vezes a defender privilégios econômicos, legais, educativos, sociais. Privilégios que lesam a igualdade de direito de todo cidadão. Não dá para justificar privilégios apontando para o exemplo de Jesus ou apelando para o Evangelho. Não dá. Isso se formos olhar para o texto do Evangelho. O Evangelho propõe uma ética que supera a ética do dever e propõe a ética da felicidade, uma ética do bem-estar para todos e não somente para poucos privilegiados. Nesse sentido, a ética de Jesus, de algum modo, é uma ética desconcertante, é uma ética da mudança. Quando olhamos para a proposta de Jesus, percebemos que ele introduziu valores, condutas, propôs uma mudança na forma de viver. A ética de Jesus, se podemos chamar assim, foi uma ética da mudança. Jesus mudou muitas coisas, e suas mudanças foram tão profundas que surpreenderam, chegando a escandalizar muita gente. E entre aqueles que Jesus escandalizou estão principalmente as pessoas mais religiosas de seu tempo. Os pecadores, os publicanos, as prostitutas, as mulheres de má fama, os excluídos da sociedade, enfim, os marginalizados. Estavam todos encantados e seguiam Jesus. As pessoas infelizes se sentiam bem com Jesus. Jesus era próximo, acolhia, compreendia, nunca destratava e tratava com respeito e carinho a todos esses. Quando lemos o Evangelho com atenção, percebemos de imediato que Jesus compreendeu que a religião em seu povo e em seu tempo não levava a lugar algum. Era uma religião solene, cheio de regras, autoritárias, com muitos sacerdotes e levita, um templo imponente, muitos funcionários, mas uma religião que a todos tentava se impor. Então, rapidamente se deu conta que uma religião assim, que não cuidava do que é mais essencial na vida, fazer com que as pessoas fossem pessoas melhores e que todos vivessem mais alegres, não era uma religião que valesse a pena. O Evangelho de Jesus é uma boa nova. Por exemplo, o Evangelho de Marcos afirma com toda clareza, desde o primeiro momento, tão logo Jesus se pôs a pregar, o que aconteceu num sábado, entrando numa sinagoga, Jesus ensinava. E na continuação diz o Evangelho, eles ficaram impressionados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que fica claro no texto
que as pessoas notaram imediatamente a diferença entre Jesus e os especialistas da religião naquela época. A diferença de Jesus estava na autoridade. Os escribas repetiam o que ele havia ensinado. Jesus era um homem livre e criativo. Não dizia o que ele havia ensinado, mas o que o povo necessitava ouvir. E por isso, as pessoas reconheciam a autoridade de Jesus. Max Weber, que é um dos clássicos da sociologia, estudou o poder, nos ajuda a entender o poder de Jesus. Weber distingue entre autoridade e potestade. Potestade é a capacidade de obrigar, submeter. Autoridade é a capacidade de convencer, que está ligado ao carisma. Jesus não ensinava com potestade, Jesus ensinava com autoridade, com o carisma do Espírito. E a autoridade de Jesus causava espanto. O Evangelho de Marcos declara expressamente: todos ficaram tão espantados que se perguntavam uns aos outros: que é isto? Eis um ensinamento novo, cheio de autoridade. E a autoridade de Jesus não exige submissão nem medo. Qualquer tentativa de submissão ou medo não está de acordo com o projeto de Jesus. Jesus nunca usou o poder para submeter. A autoridade de Jesus é libertadora. Portanto, peça ao Espírito Santo para te ajudar a discernir e a viver a libertação.